bem, gente. Então, conforme prometido, começamos a falar agora um pouco sobre concussão, né? Sobre aqui esse artigo 316 do Código Penal, algumas palavrinhas sobre concussão. Então, já tinha adiantado para vocês que esse aqui é o crime que acontece quando o funcionário público faz algum tipo de exigência, né? Então, quando ele exige alguma vantagem, exige algum pagamento para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Coisa que não poderia acontecer, obviamente, né? Então, vamos dar uma olhadinha no tipo penal. Ele vai dizer assim, ó: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, gente, a ideia que aparece aqui, como sempre, né, é uma ideia de exigência, de imposição, não é um pedido. Tem que ser uma coisa mais grave, uma coisa mais séria, né? Não tem uma liberdade de negociação, então você não pode pegar e falar, né, ah, mas R$1.000 está caro, não dá para fazer por 800, não, é exigido, né, vai pagar R$1.000 sim, senão eu te multo, né, vai pagar R$1.000, senão não vai sair o seu laudo, não vai sair o seu alvará, eu vou te ferrar, vou te perseguir, e, enfim, né, esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação que vai configurar aqui esse crime de concussão, conforme vocês estão percebendo, né. Então assim, a gente pode até dizer, né, sempre comparando aqui os crimes funcionais, né, com os outros crimes comuns que vocês já conhecem, que a concussão vai ser muito próxima de uma extorsão. Podemos dizer, sem medo de errar, que a concussão é uma modalidade de extorsão praticada aí pelo funcionário público, né? Então seria mais ou menos isso. O que é importante aqui é que nós vamos ter aqui um nexo causal entre a ameaça que está sendo feita e a função do funcionário. Que é uma coisa meio intuitiva, vai ser isso, né? Olha, ou você paga, ou eu vou te multar, né? Ou você paga, ou eu vou enrolar para soltar aqui o documento que você está pedindo, enfim, alguma coisa assim, tá? Vejam, o que é muito importante aqui, gente, importantíssimo, observem bem isso. Nesse caso da concussão, o particular, mesmo que ele dê o dinheiro, tá? Então o funcionário público pede lá uma vantagem devida, o particular cede e dá essa vantagem. Então, mesmo que o particular dê a vantagem devida, mesmo que ele ceda, é importante que vocês notem que ele não comete crime nenhum. Cuidado, tá? Porque eu já expliquei para vocês, né, que tem aquele crimezinho lá de corrupção ativa, né, que é o crime praticado pelo particular que oferece alguma vantagem para o funcionário público. Então, provavelmente vai dar cosquinha na sua mão. Escrevi aqui nesse caso que haveria corrupção ativa, praticada pelo particular, né? Mas não, gente, aqui o particular é vítima, fique bem claro isso. Nós nunca, em caso algum, não tem exceção, vamos ter aqui o crime de corrupção ativa praticada pelo particular, no caso em que ele é vítima de concussão, tá? Não tem jeito, se ele é vítima de concussão, ele é vítima e não se fala aqui em corrupção ativa, tá? Cuidado com isso, né? Não se engane. O que é importante aqui também, né, que a gente observe, inclusive isso vem aqui no tipo penal. Para que eu tenha esse crime de corrupção, de concussão, eu preciso necessariamente, obrigatoriamente, que a vantagem seja indevida. Tá? Então, obviamente não tem crime nenhum se o funcionário público está exigindo o pagamento de um imposto que é devido, né? Em princípio isso não tem problema. O problema todo que vai acontecer quando ele pede uma vantagem que é indevida, um dinheiro que o particular não teria que dar. E ele está exigindo, está pedindo esse tipo de vantagem, né? Então, aí a gente vai ter a concussão, tá? É claro, nós vamos estudar isso daqui em algumas aulas, né? Que eventualmente o funcionário público que exige uma vantagem devida pode sim cometer crime. Por mais estranho que isso possa parecer, né? Eu sei que vocês devem estar olhando para mim com uma cara de samambaia agora e pensando assim, mas como, né? Se a vantagem é devida, o funcionário público está fazendo o trabalho dele. Mais ou menos, né? Porque mesmo a vantagem devida tem um jeito certo de ser cobrada, né? Então você não vai poder fazer uma cobrança vexatória, né? Uma cobrança exagerada, porque tudo isso pode configurar crime também, tá, gente? Então, cuidado, né? Mas, de qualquer forma, aqui, no caso da concussão, vai ser sempre uma vantagem indevida, né? Tem uma discussãozinha aqui sobre qual tipo de vantagem que seria, né? Então a lei não fala nada, né? A lei só fala em vantagem indevida. Se vocês olharem lá no tipo penal, vai estar escrito só isso, né? Vantagem indevida. Mas a gente vai encontrar aqui alguma discussão, né, sobre a natureza dessa vantagem. Então a gente tem aqui
umas correntes mais restritivas, né? Dizendo que a vantagem deve ser meramente patrimonial, né? Então teria que ser dinheiro ou alguma coisa que possa ser convertida em dinheiro, né? Então logo nós não teríamos aqui o crime de concussão se for um outro tipo de vantagem, uma vantagem aí, de cunho sexual, ou sei lá, qualquer outra coisa que vocês possam imaginar, tá? Mas notem, né, que esse entendimento não é majoritário. Vocês sabem que direito, quando nós temos sorte, já tem duas correntes, e aqui temos duas. Então, o Luiz Regis Prado e o Fragoso, eles entendem que pode ser qualquer tipo de vantagem, tá? Então eles têm um entendimento aqui mais amplo, né, englobando aqui qualquer coisa, que você também teria o crime de concussão. Ah, mas e se você seguir a corrente majoritária, né? Então falar que tem que ser uma vantagem devida necessariamente patrimonial. Se for outro tipo de vantagem, o que vai acontecer? Vai ter crime, gente, claro que vai. Só não vai ser crime de concussão. Porque é óbvio que o funcionário público não pode exigir nenhum tipo de vantagem devida para fazer ou deixar de fazer o que quer que seja. Aí a gente vai tipificar em outro lugar, né? Então, eventualmente vai ter crime aqui de estupro, de extorsão, enfim, né? Aí é uma questão de você verificar no caso concreto exatamente o que aconteceu, tá bom? Depois ele fala aqui, para si ou para outrem, né? Essa vantagem devida, exigir para si ou para outrem. O que é esse para si ou para outrem? Né? Qualquer pessoa que não seja administração pública, né? Porque, evidente, não preciso falar, normalmente, né, quando o funcionário público exige uma vantagem que é para a própria administração pública, ele não comete crime nenhum, né? Ele não será responsabilizado criminalmente por exigir uma vantagem que vai ser direcionada à própria administração pública, tá? Então, é isso. Aqui, gente, um ponto fundamental nesse crime. Muito importante que vocês observem isso. Esse crime aqui, ele se consuma no momento da exigência, né? Então no momento em que o funcionário público vai lá e exige. Então notem, né? Eu não preciso que ele chegue a receber qualquer tipo de vantagem para ter a consumação. O efetivo pagamento, o efetivo recebimento dessa vantagem vai funcionar aqui como mero exaurimento. Vai ser um exaurimento do crime, tá? Então, gente, por que isso é importante? Né? Por conta de prisão em flagrante. Né? Então, eu sei que vocês possivelmente não tiveram aula de processo penal ainda, então ainda não estudaram mais a fundo a questão da prisão em flagrante. Né? Eu sei que vocês têm aí uma ideia de que prisão em flagrante é aquela prisão que acontece quando o sujeito é pego lá com a boca na botija. Né? Então, que a gente teria aqui a possibilidade de prisão em flagrante. E essa ideia está certa. Depois o professor de processo penal vai aprofundar com vocês um pouco isso, vocês vão ver exatamente como que funciona, né, essa questão da prisão em flagrante. Mas o que eu quero que vocês observem aqui, gente, para eu prender em flagrante, nos casos aqui de concussão, o que eu preciso em regra? Preciso que essa prisão aconteça no momento da exigência, porque é nesse momento que o crime se consuma. O que é difícil de acontecer, né? É difícil porque como que vai estar por sorte passando um policial lá na hora da exigência, né, para você fazer a prisão em flagrante. Então não é tão fácil, né? Então assim, o que a gente vê muitas vezes na prática, né, isso até é alvo de questão no exame da OAB, né, em outras provas também que vocês terão que enfrentar, é que o sujeito vai lá e prende em flagrante no dia seguinte, quando está havendo pagamento. Porque nem sempre é no mesmo momento, né? Vamos imaginar uma situação assim. O cara vai lá e exige a vantagem hoje. E o cara paga só amanhã. A vítima paga amanhã. Daí, nesse meio tempo, a vítima vai na delegacia, a polícia vai lá, fica lá de campana escondida, e na hora que está pagando vai lá, esteja preso, flagrante, bandido, pilantra, sem vergonha. Pode isso? Resposta, não, não pode, está errado. Né? E não pode por quê? Porque já não é mais flagrante. Foi flagrante no dia anterior, quando teve a exigência. Então não pode prender? Pode prender, mas você vai ter que arrumar outra fundamentação, né? Você tem que pedir aí um mandado de prisão para o juiz, prisão preventiva, né? Alguma coisa assim. Aí você consegue, depois vocês vão ver isso melhor em processo penal, tá? Mas cuidado com isso, porque não temos prisão em flagrante aqui nesse momento. Tá bom, gente? É isso. Não percam na continuação o próximo crime parecido, porém diferente, que é o crime de corrupção passiva. Vejo vocês lá.